Amém, meus queridos? E nós queremos trazer uma palavra de Deus a respeito desse texto. Glória a Deus. Meus queridos, vamos ler novamente o versículo de número 11 para que fique memorizado na mente dos irmãos. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus queridos, eu não sei se vocês observaram na Bíblia. A Bíblia, ela é escrita em 3 linguagens: literal, figurativa e alegórica. E há muitos versículos que os apóstolos, que os personagens bíblicos usam metáforas, analogias, comparações, fazendo algumas conjecturas. E o apóstolo Paulo foi um dos que usou algumas metáforas para se referir ou para referir o estado da igreja, a condição da igreja. O exemplo, o apóstolo Paulo, no texto o qual nós acabamos de ler, ele fala: despertar, despertamos do sono, despertamos do sono. O apóstolo Paulo não estava se referindo, meus irmãos, eu peço muita atenção pela palavra do Senhor. O apóstolo Paulo não estava se referindo ao sono como normalmente, como precisamos descansar, dormir. Todo ser humano precisa de uma noite ou de um descanso, pois sem dormir, sem descanso, afeta a nossa mente, afeta tudo em nós, meus irmãos. Mas o que o apóstolo Paulo estava se referindo é o sono espiritual, que muitos estavam dormindo espiritualmente. Não só foi nesse texto, mas também o apóstolo Paulo falou: desperta, tu que dormes. Então, nas passagens paulinas, nas cartas ou epístolas paulinas, o apóstolo Paulo usava esta metáfora. A carta aos Romanos, a carta ao qual nós acabamos de ler, foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo no ano 57 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto, e durante a sua terceira viagem missionária. Esta carta era destinada para uma igreja que ficava em Roma. Esta carta era destinada para uma igreja que ficava em Roma. E a igreja que ficava em Roma era uma igreja mista. A igreja que ficava em Roma era uma igreja mista, composta de judeus e também gentios. Vou repetir mais uma vez. A igreja que ficava em Roma era composta por judeus e por gentios. E uma grande parte dos gentios eram os próprios romanos, que pertencia àquela igreja que ficava em Roma. Em Roma era a capital do império. Em Roma era a capital do império. O objetivo principal de Paulo era apresentar uma explicação clara do evangelho. O objetivo do apóstolo Paulo era mostrar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no evangelho. Romanos capítulo 1 e versículo de número 16. Mas no capítulo 13, o capítulo que nós lemos, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratar de como o cristão deve se comportar.
O apóstolo Paulo está mostrando para aquela igreja mista, para aquela igreja que era composta de judeus e de gentios, como o cristão deveria se comportar perante a sociedade, como o cristão deveria andar naquela sociedade helenista, como o cristão deveria se comportar naquela cultura greco-romana, pois o apóstolo Paulo, no versículo de número 1 ao versículo de número 7, também antes de falar, de trazer o amor, de falar a respeito do sono, o apóstolo Paulo instrui sobre a respeito às autoridades. Aquela igreja respeitar as autoridades constituídas por Deus, inclusive respeitar o imperador, não somente as autoridades na sociedade, no lado externo, mas também respeitar as autoridades espiritual. Depois, quando o apóstolo Paulo instrui a igreja a respeitar, a honrar toda a autoridade, nós vamos ver que o foco do apóstolo Paulo muda. Ele começa a falar do amor ao próximo. E ele fala no versículo 11 ao 14, depois falando a respeito do amor próximo, ele fala a respeito de viver em santidade, à luz da proximidade da volta de Cristo. No versículo 1 ao 7, ele fala de respeitar as autoridades. Do versículo 8 ao versículo de número 10, ele fala a respeito do amor. Ele diz: não deveis coisa alguma a não ser o amor. O apóstolo Paulo fala para aquela igreja: quem ama o seu irmão, quem ama o seu próximo, não faz mal contra ele, não faz nenhum mal para ele, pois é seguir o mandamento. E ele dá algumas ordens. Ele fala: quem ama não adultera, quem ama não comete esses pecados, não cobiça, quem ama não dará falso testemunho, quem ama não mata, quem ama não furta. Ele está falando a respeito do amor que nós devemos termos entre uns aos outros. Mas no versículo 11, depois de ele mencionar a respeito do amor, depois de ele mencionar a respeito das autoridades, ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Bendito seja o Senhor. Primeiro, irmãos, como eu disse, o apóstolo Paulo está referindo ao sono espiritual, mas ele diz: o tempo é urgente, é hora de despertarmos do sono. Ele dá uma ênfase à urgência, ele dá uma ênfase que é algo urgente, ou seja, não pode esperar mais, não pode demorar mais, não pode ficar no comodismo, não pode ficar relaxando espiritualmente. O tempo é urgente, isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Não há tempo mais, não há hora mais, não há segundo mais para dormirmos espiritualmente, para estarmos sonolentos espiritualmente. Não é hora mais de nós estarmos espiritualmente cochilando, não é hora mais de nós estarmos espiritualmente dormindo em um sono profundo. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo aqui nesta noite: é hora de despertarmos do sono. Desperta, tu que dormes. Bendito seja o Senhor. Quando tratamos a respeito do sono espiritual, é que é uma metáfora que o apóstolo Paulo estava falando, está mais ou menos dizendo assim:
Desperta desta apatia espiritual, dessa negligência, dessa indiferença, desse conformismo com o mundo. Sono espiritual simboliza conformismo com o mundo. Sono espiritual simboliza a pessoa conformada com o mundo, conformada com os prazeres mundanos, conformada com os prazeres que este mundo oferece. Sono espiritual também tem a ver com negligência. Negligenciar, ser alguém que faz a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente. Mas o Senhor está dizendo: desperta, tu que dorme, despertamos do sono, saia dessa apatia espiritual, saia dessa negligência de fazer a obra de qualquer jeito, saia desse conformismo espiritual, desperta tu que dormes. Levante a tua mão para adorar nesta noite. O sono espiritual é uma condição perigosa. O sono espiritual é uma condição perigosa. Por quê? O que é o sono espiritual? E por que é uma condição perigosa? Está se referindo, não é morte espiritual, como os que ainda não creram. O apóstolo Paulo não está falando de morte espiritual, mas o sono espiritual pode levar à morte. Em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala daqueles que estão mortos espiritualmente, e nós estávamos nessa condição antes de termos Jesus, mas Jesus nos vivificou, Jesus nos trouxe a vida, mas aqueles que não têm Jesus estão verdadeiramente na morte espiritual. Tem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Mas o apóstolo Paulo aqui não se refere à morte, ele se refere ao sono, mas o sono pode levar à morte espiritual. O que é uma morte espiritual? Como eu disse, uma apatia, uma letargia, um relaxamento espiritual que afeta até os próprios crentes. É aquele que não tem vontade mais de ir para a igreja, aquele que não tem mais vontade de ler a Bíblia, aquele que não tem mais vontade de orar, aquele que não tem mais vontade de buscar, aquele que vem para a igreja só apenas por vir, não porque a alma dele deseja, não porque a alma dele anela em estar na casa do Senhor, não é porque o coração dele se alegra em estar na igreja, não. Muitos vêm por causa de um costume, porque está acostumado, e até outros vêm para a igreja porque não tem nada para fazer, porque se aparecer qualquer coisa mais interessante para ele, ele deixa de vir para a igreja. Mas, irmãos, o Senhor está dizendo: despertamos do sono, desperta do sono, igreja, desperta do sono, crente, porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Estar no sono espiritual é viver sem consciência da eternidade, é viver sem houvesse o amanhã. Eu vou viver hoje, eu vou aproveitar hoje, eu vou curtir hoje, aproveitar minha fase de jovem hoje, eu vou aproveitar minha fase enquanto eu estou novo hoje, como não se houvesse amanhã, como Jesus não viesse depois. Bendito seja Deus. Como sem consciência da eternidade, sem temor de Deus, não tem temor nenhum, sem zelo pelas almas, sem oração e sem santidade. Mas o Senhor está dizendo mais uma vez, a palavra vai soar e vai dizer: despertamos do sono.
Enquanto eu estiver pregando esta palavra vai soar nos teus ouvidos, esta palavra vai soar nos meus ouvidos. Despertamos do sono. Sinais de quem está dormindo espiritualmente, nós vamos falar aqui. Falta de sensibilidade do pecado, é aquele que não sente mais, é aquele que já não tem mais nenhuma sensibilidade, acha tudo que é normal, acha tudo a normalidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os irmãos já sabem, tudo que se refere a pecado é pecado hoje, é pecado ontem, e é pecado amanhã, e é pecado há 100 anos, é pecado há 2000 anos, é pecado há muitos anos, porque pecado de ontem é pecado de hoje, e é pecado amanhã. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de pecado. Os usos e costumes mudam, mas o que é pecado ontem é pecado hoje. E tem gente que está tão sonolento espiritualmente que não tem mais a sensibilidade do pecado. Se nós fôssemos colocarmos um personagem que espiritualmente estava dormindo, espiritualmente tinha perdido a sensibilidade do pecado, este personagem era Saul. Tem muitos personagens, mas nós podemos colocar Saul. Saul, diz a Bíblia, que ele começou bem, ele começou profetizando, ele foi o primeiro rei de Israel, mas o poder subiu pela cabeça, e ele perdeu a sensibilidade de Deus, perdeu a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, e também ele tinha perdido a sensibilidade ao pecado. Bendito seja Deus. E Deus esqueceu, Deus rejeitou, Deus desprezou. Olha para mim, meu irmão, ainda há tempo de despertar deste sono espiritualmente, ainda há tempo de você se levantar do sono profundo, porque a palavra está dizendo: despertamos do sono. Aleluia! Em vez de vir para a igreja, fica assistindo Netflix. Em vez de vir para a igreja, fica assistindo o jogo do Palmeiras ou do Corinthians. Em vez de vir para a igreja, fica assistindo novela. Em vez de vir para a igreja, fica assistindo negócio na internet. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Uma das características de alguém que está no sono espiritual é o relacionamento com Deus de forma superficial ou inexistente. Acha que tem um relacionamento quando não tem, pensa que tem um relacionamento quando não tem. Ele, na cabeça dele ou dela, acha que está bem com Deus, mas Deus está muito longe. Na cabeça dela ou na cabeça dele, acha que está tendo um relacionamento com Deus, mas Deus está bem distante. Assim era a igreja no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 16 e no versículo 17, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és uma desgraçada e miserável e pobre e cega e nua. A igreja pensou que tinha tudo, mas não tinha nada. A igreja pensou que tinha as melhores vestes, mas estava nus espiritualmente. A igreja pensou que tinha riqueza, mas era pobre espiritualmente. A igreja pensou que estava abalando espiritualmente, quando Deus estava bem distante dela. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: despertamos do sono, despertamos do sono, despertamos do sono.
Nós não podemos ter um relacionamento superficial. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus superficial. Apenas carregarmos uma Bíblia debaixo do braço, apenas colocarmos um paletó, uma gravata, apenas estar pregando, cantando, apenas estar na igreja. Isso não significa nada. Deus vai deixar muito pastor, Deus vai deixar muito pregador, Deus vai deixar muito obreiro, Deus vai deixar muito crente aqui na terra por causa do relacionamento superficial, que não orava, que não buscava, que não consagrava, que não lia a Bíblia, que não amava a sua vinda. Mas Deus está dizendo para nós aqui, para todos nós: despertamos do sono espiritual. A falta de vigilância também é uma das características de alguém que está com sono profundo e espiritual. A vida é levada de qualquer jeito, a vida é levada de qualquer maneira. Lucas capítulo 21 e versículo 34: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Jesus virá de uma forma inesperada. Jesus virá em um dia que muitos não esperam, e um dia que muitos estarão, irmãos, desapercebidos, com falta de vigilância, comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento. Jesus virá e pegará muita gente de surpresa. Sabe por quê? Esses crentes que estão desta maneira, despreparados, estão com falta de vigilância, é aqueles que estão dormindo espiritual. Mas a palavra do Senhor vai dizer mais uma vez, eu não vou cansar de dizer: despertamos do sono. Glória a Deus. Uma das características também de alguém que está dormindo espiritual, a prioridade dele não é as coisas do céu, a prioridade dele não é as coisas de cima, a prioridade dele ou dela é as coisas aqui da terra, e as coisas carnais, os desejos carnais, realizar, satisfazer os seus desejos carnais. Isto significa que está numa sonolência espiritualmente. Tudo gira em torno do mundo, não do reino. Tudo gira em torno do mundo para satisfazer o desejo, para satisfazer a carne, para satisfazer aquilo que ele quer, e nada do reino, nada do céu. O céu fica por último, o reino fica por último, a igreja fica por último. Se der bem, se não der, que se vire para lá. Se der bem, se não der, se vire para lá. Nada é para o reino, nada é para o céu a prioridade, é tudo envolve a carne. Mas Deus está dizendo, o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, está dizendo: despertamos do sono. Exemplos bíblicos de sono espiritual. Quem não se lembra de Jonas, irmãos? Jonas dormia no porão do navio. Jonas, enquanto um povo perecia sem Deus, Jonas estava dormindo. Enquanto um povo precisava ouvir a pregação de Jonas, ouvir uma palavra por Jonas, Jonas estava dormindo no porão. Havia mudado a trajetória, havia mudado o caminho, estava desviando do caminho, estava desviando da direção de Deus. Isso simboliza sono espiritual.
espiritual. O Senhor está dizendo para a igreja: vamos evangelizar, vamos pregar, vamos ganhar almas, vamos falar do amor de Deus no trabalho, vamos falar do amor de Deus na escola. Aí nós ficamos como Jonas no porão do navio, com sono, dormindo, como é uma sonolência espiritual. Ei, Jonas, cuidado que o Senhor pode te colocar na baleia. Eu estou falando de uma forma metafórica. O Senhor pode te colocar você numa baleia, mas quando Deus quer, Deus vai fazer que você pregue a palavra. Nem mesmo que as coisas possam apertar, as coisas possam apertar até você dizer ai, mas você vai pregar a palavra. Mesmo que Deus tenha que colocar um ai na sua vida, mas você vai pregar o evangelho. Sono espiritual. Muita gente não quer mais pregar, muita gente não quer mais falar do amor de Jesus. Eu me lembro também dos discípulos lá no Getsemane, dormiram na hora mais crucial da história. Os discípulos dormiram em Mateus, no capítulo 26, no versículo 40 ao 41, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos dormiram, irmãos, em um momento mais crucial de Jesus, em um dos momentos mais cruciais da história. Os discípulos estavam dormindo, e nós podemos fazer uma analogia aqui e aplicar de forma espiritual. Não podeis orar nem sequer uma hora, não podeis orar nem sequer uma hora, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, que despertamos do sono. Olha para o teu irmão que está no teu lado, dê uma mexida nele, dê uma mexida nela, dê uma mexida nele, dê uma mexida nela, e diga: ei, não durma, não durma, não durma, e nem durma espiritualmente. Se você está sonolento espiritualmente, chegou a hora de despertar do sono. Quando nós falamos de sono, de dormir, e quando nós fazemos uma analogia, nós lembramos de Sansão. Sansão dormiu logo aonde, irmãos? No colo da Dalila. Sansão dormiu logo aonde? No colo da Dalila. Sansão dormiu no colo do seu prazer. Bendito seja Deus. Sansão escolhido por Deus desde criança, antes do seu nascimento, já era o nazireu de Deus, já era um escolhido por Deus para ser um libertador de Israel. Mas ao passar do tempo, quando Sansão nasceu, ele foi perdendo a visão espiritualmente, ele foi dormindo espiritualmente, ele foi se despertando para os prazeres carnais, ele foi despertando para os prazeres do mundo e dormindo de forma espiritual. Sansão começou a brincar com o pecado. A primeira brincadeira de Sansão com o pecado, a primeira brincadeira de Sansão com o erro, foi ele andar próximo da vinha que não podia, o nazireu. A segundo erro de Sansão, brincar com o pecado e brincar com o erro, foi ele querer se casar com uma filisteia, não podia, era contra a lei, era contra a palavra. Um dos erros de Sansão também, que ele pecou e errou, foi ele pegar em uma carcaça morta de um leão morto, mas só porque tinha um mel na carcaça do leão. É saboroso, é doce, é mel, mas estava em uma carcaça morta, estava despertando para o mundo, mas estava com a sonolência espiritual. Sansão, além de cometer esses erros, Sansão pensou que Deus estava com ele, pensou que o Espírito Santo estava com ele, colocou
colocou o portão de casa sobre os seus ombros, matou 1000 filisteus com a queixada, colocou, amarrou as caudas das raposas. Sansão pensou que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Sansão brincou com o pecado, brincou com uma analogia, brincou com o enigma. Sansão foi brincando, ele se prostituiu com a prostituta, diz a Bíblia, irmãos, e foi brincando com o pecado, bem esperto no mundo, mas estava dormindo espiritualmente, até chegar no colo de Dalila. Se tu me amas, Sansão, conta o seu segredo, me fala o seu segredo, me diz aonde está a sua força. E vocês sabem o que aconteceu com Sansão. Sansão estava no colo de Dalila, dormiu. Dalila cortou os seus cabelos. Quando Sansão despertou, ele pensou que o Espírito Santo de Deus estava com ele, mas o Espírito Santo de Deus estava longe, o Espírito Santo de Deus estava bem distante. Ele disse: eu vou fazer como eu já fiz, eu já estou acostumado a matar filisteus, eu já estou acostumado a destruir filisteus. Mas Sansão brincou tanto com o pecado, Sansão dormiu tanto espiritualmente, que Sansão de príncipe virou palhaço. Eu vou repetir mais uma vez: de príncipe virou palhaço. Olha para o teu irmão, aponta o dedo de profeta para ele, diga: ei, o Senhor te chamou você para ser príncipe, o Senhor chamou você para ser princesa, o Senhor chamou você para ser nazireu de Deus, mas por causa do sono espiritual, você pode deixar de ser príncipe para virar palhaço. E os filisteus não brincam. Os filisteus arrancaram os olhos de Sansão. Os filisteus fizeram que Sansão ficasse rodeando como um menino, como um palhaço. E os filisteus zombando de Sansão. Despertamos do sono. Despertamos do sono. Desperta tu que dormes. Eu me lembro das virgens, irmãos, no capítulo 25 de Mateus. As 10 virgens, 5 preparadas, 5 nécias, 5 prudentes, 5 loucas. Todas elas dormiram, tosquenejaram, cochilaram. E de repente veio alguém dizendo: aí veio o noivo, aí veio o noivo. Aí vem o noivo. Meus irmãos, olha para mim aqui. O que o Senhor está me usando para dizer a nós é como se fosse aquele rapaz quando chegou dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo. O Senhor está nos usando nesta noite para alertar a igreja, para alertar a mim, alertar os obreiros, alertar todos nós. Aí vem o noivo. Despertamos do sono. As 5 preparadas despertaram. As 5 loucas se despertaram também, mas as 5 prudentes tinham azeite em suas lamparinas e também na reserva, e as 5 nécias estavam com a lamparina se apagando e não tinha reserva em suas lamparinas. Olha para o teu irmão, aponte o dedo de profeta para ele, aponte o dedo de profeta, aponte, irmãos, aponte o dedo de profeta para ele. Além de despertar do sono, tem que ter azeite na reserva, tem que ter azeite na lamparina, e tem que ter azeite na reserva. Abre a tua boca para dar glória, rapaz. Deixa de estar com essa cara mal-humorada, como chupou limão. Abre a boca para dar glória. O Senhor está falando nesta noite. Despertamos do sono. O tempo é urgente. Coloca de pé, meus irmãos. Eu não quero passar da hora. Do jeito que eu estou aqui, eu vou para 10 horas, mas eu não quero. Despertamos do sono. Despertamos do sono. Eu quero que você feche os olhos.
Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão, pega na mão da tua irmã. E diga: Deus está falando conosco nesta noite. Alabaia, Shuriandagai, Andamandoga, Shublanaragai, Andarabai. O Senhor está falando para a igreja nesta noite: desperta, 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 desperta. Ah, mas eu estou despertado. Será que você está despertado? Quem está despertado espiritualmente ora com fervor. Quem está despertado espiritualmente ora com fervor. Quem está despertado espiritualmente ama a presença de Deus, ama estar na casa de Deus, tem prazer pela palavra, tem prazer de ler a Bíblia. Será que você está desperto mesmo? O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Quem vai ter o encontro com o noivo? É os que estão acordados espiritualmente. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Senhor, Senhor, aviva este crente. Aviva, Senhor, este crente. Desperta este crente que está dormindo. Desperta este crente que está com a sonolência espiritual. Desperta este crente que está com a apatia. Desperta este crente que está negligenciando. Desperta, 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 Senhor. Desperta ele agora. Desperta ele agora. Desperta ele agora. Desperta ele agora, Senhor. Desperta ele. Desperta ela. Senhor, aqueles crentes que estão despertados espiritualmente, derramam a graça sobre a vida dele. Derramam a graça sobre a vida dela. Derramam a graça sobre a vida dele. Derramam a graça sobre a vida dela. Agora. 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 Abaixo planagai anda cantore bene candarabai. Amando copro boto comanturi candarabondoregas. Soplabato canturi candaramandagashuri andagai. Nós vamos orar por você que está dormindo espiritualmente. Eu vou orar por você que está dormindo espiritualmente. Ai, menino do mundo, menina. Ai, menino mundo e a meia, sem minha noria e a gai. Ai, amanju e endegai o mundo praia se. Senhor está dizendo: despertamos do sono. Despertamos do sono. As campainhas estão tocando. É sinal que está vivo e não está dormindo. As campainhas estão tocando.
Desperta este jovem. Desperta esta jovem, Senhor. Desperta esse irmão, esta irmã. Que o diabo pensou que ia matá-lo espiritual, mas não vai. O diabo pensou que ia te levar para o mundo, mas não vai. Ramaya Gaia, Sedaramando, Candoregai. Rayamante, oprimido e a séria. Aquele que está com vontade, pula, pula. Nós somos uma igreja pentecostal. Ai, ai, acabaia, canto, caia da gás. Ai, amando, oprimida, lagamanduriga, sublimida, lagas. Eita glória! Eita! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Querido Deus, amado Pai, eterno Jesus, neste momento nós clamamos a Ti, o Senhor, por um grande avivamento na Tua casa, Senhor. Vai encher a Tua igreja com Tua unção, com Teu poder, Senhor. Vai derramando o Teu Shekinah agora, Deus. Vai agora no meio dos jovens, vai no meio das senhoras, vai no meio dos senhores, vai no meio dos novos crentes, das crianças. Envolve a Tua igreja agora. Agora, Senhor, derrama o Teu poder, reaviva este povo, aqueles que não falavam mais em língua com o Senhor, que pode começar a abrir a boca e falar em mistério. Aquele que não é batizado, possa receber agora o Teu batismo, Senhor. Batiza, Senhor, renova, Senhor, agora. Agora, Senhor, vai tureando, Senhor, toda dúvida e toda incerteza. Derrama o Teu Espírito Santo em cada coração, Senhor. Agora, nós pedimos em nome de Jesus. Aleluia.